Eu cresci ouvindo histórias muitas vezes brasileiras ou histórias da Bíblia. E nas histórias da Bíblia existiam algumas pessoas que vacilaram, a Bíblia não esconde isso. E existe gente que no seu vacilo ensina para nós outros como é que nós devemos nos comportar enquanto humanos. E a história que eu quero contar hoje para vocês é a história de um cara, um publicano, um cara chamado Zaqueu, cobrador de impostos no tempo de Cristo. É uma história bem interessante. Fica comigo que você vai entender como é que a terapia neural tem tudo a ver com a história do Zaqueu. Roda a vinheta, Isabela. Vai lá, irmã. Olá! Olá, seja bem-vindo. Mais uma vez juntos na prática da terapia neural em gotas. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. A prática da terapia neural em gotas, a prática da terapia neural em gotas. Que prazer ter você aqui conosco. Hoje a gente vai falar sobre a história de um personagem bíblico muito interessante, até de segunda classe, no sentido dele quase não aparecer. Mas essa história me toca muito, porque lembra muito a minha história, a história de Zaqueu. Zaqueu era um publicano que trabalhava para o Império Romano. Então essas pessoas eram vistas pelos judeus na época de Cristo, né? Ele trabalhou na época de Cristo como a pior escória, porque trabalhava para os romanos. Mas só que Cristo era amigo do Zaqueu. Eles eram amigos, eram amigos na época. Zaqueu era um amigo secreto, um amigo silente, né? Em silêncio. A amizade dele pelo Cristo era importante porque as pessoas não podiam ser vistas como Zaqueu. O Cristo pouco ligava para isso, mas o Zaqueu se preocupava com isso. Então ele roubava e dava para os romanos, roubava o dinheiro dos impostos das pessoas. Então com isso ele foi ficando muito triste, porque os seus pecados se amontoavam, né? A sua consciência estava bem pesada. Então conta essa história que o Cristo vinha passando com a multidão encostava no Cristo e muita gente empurrando, né? E o Cristo olha e vê o Zaqueu numa árvore. E o Zaqueu nem percebe que o Cristo vê. E o Cristo diz assim: Zaqueu, desce depressa, porque o perdão tem pressa em perdoar. Zaqueu, nem me peça, porque o perdão tem pressa em perdoar. E a pressa do perdão em perdoar está baseado em que é muito importante que nós, ao vivermos nessa vida, possamos nos relacionar com os outros na base do perdão. O próprio Tom Jobim dizia: eu nunca fiz coisa mais certa. Eu entrei para a escola do perdão, na música Água de Beber, Camará. Isso é sensacional. Então Zaqueu desce e Cristo diz assim: importa que eu fique na sua casa. E as pessoas dizem: ele vai ficar na casa desse publicano, desse pecador, ele não sabe que é um pecador, não pode entrar na casa de pecadores. E o Cristo dizia: mas eu vim justamente para salvar os que estão perdidos. E o Cristo vai, ceia, janta na casa do Zaqueu. E é interessante que o Zaqueu fica tão tocado com isso que ele diz: Senhor, eu estou devolvendo tudo que eu tirei do Estado. E para aquelas pessoas que eu roubei, eu vou devolver em quádruplo. E o Cristo diz: houve hoje salvação nessa casa. Porque não só de blá, blá, blá o Zaqueu vivia, mas se ele devolve, se ele faz o ato, se ele toma a atitude no sentido de, ele consegue fazer com que haja mudança. E Mateus era um baixinho, era pequeno, e a gente vê que mesmo ele sendo baixinho, grande é a mudança. Na terapia neural ocorre o mesmo. Nós vimos esse mundo vimos na última gota, né?
Nós vimos esse mundo para conhecermos a nós mesmos, perdoarmos a nós mesmos e ao nosso próximo, para que possamos conhecer o Criador. O Cristo entra na casa de Zaqueu. Ele, ao conhecer-se a si mesmo, ao ver a sua tristeza, o seu pecado, ele se coloca diante do Cristo e diz: eu vou devolver tudo que eu roubei para as pessoas que eu roubei, eu vou devolver em 4 vezes. E com isso o Cristo diz a salvação, e com isso ele consegue se perdoar e perdoar o seu próximo. Quando ele se perdoa, ele se permite entendimento. E nós, na terapia neural, só podemos entender a terapia se houver perdão da nossa parte com relação a nós mesmos e aos outros. Para, por fim, o próprio Cristo dizer: houve salvação nessa casa, ou seja, o Zaqueu realmente conheceu o Criador. O Zaqueu perdoado é um homem que consegue ser a melhor versão de si mesmo. E na melhor versão de si mesmo, o Zaqueu consegue ter paz na sua estrada, ter paz para existir. Porque a paz é conseguida através do conhecimento de si mesmo, do perdão nosso e do próximo, e do conhecimento do Criador. Você que se identificou com essa história, observe que nós estamos falando não somente da terapia neural como procaína aplicada, mas sim como cura. E para curar é importante que nós entendamos a cura de nós mesmos, a cura da nossa alma. E ao entendermos isso, a gente vai ser terapeutas neurais muito melhores. Não somente técnicos que aplicam procaína em determinado ponto, mas pessoas que entendem as saídas para a vida. Pessoas que entendem a importância do perdão. E não se esqueça, o perdão tem pressa em perdoar. Não se demore. Obrigado pela oportunidade. Aqui é o professor Joel Alves, diretamente do Rio de Janeiro. Agradecendo a oportunidade de estar com vocês. Isabela passando os livros aí do lado, passando os nossos cursos. Venha fazer cursos conosco. Venha estudar conosco, de maneira que você possa entender um pouco mais acerca de si mesmo, acerca do perdão e acerca de como encontrar o Criador. Vão em paz.